Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. É o texto da nossa meditação neste final de tarde. Para os nossos amigos, irmãos que nos acompanham pelo Facebook, o aviso é esse: nós agora temos a nossa celebração aos domingos às 6 da tarde. Este é o tempo que nós nos reunimos aqui, por isso que nós estamos iniciando a nossa transmissão nesse horário. Gálatas capítulo 5, versos 7 a 9, é o texto da nossa meditação nesse final de tarde. Ache aí o texto bíblico, é um texto curto, e eu quero ler com vocês, e eu quero explicar para vocês por que eu li esse texto e o que é que Deus tem para nos ensinar através desta palavra. Gálatas, capítulo 5, versos 7 a 9. Na minha tradução diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo ao Gálatas, diz para eles: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou, ou do próprio Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu vou ler novamente. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos orar. Eu quero pedir para que você ore aí no seu coração e peça para que o Senhor fale com você, enquanto você ouve essa palavra, que você ouça aquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Senhor Jesus, assim como estamos, nós abrimos os nossos corações para ouvir a proclamação, a meditação da Tua palavra. Senhor, o nosso desejo é que essa palavra traga edificação, inspiração e provoque em nós decisões a partir daquilo que entendemos que o Senhor deseja nos falar nesta noite. Fala conosco, Jesus. Nos ensina, nos pastoreia, nos alimenta. É a nossa oração em Teu nome. Amém. Irmãos, o crescimento espiritual é comparado ao crescimento natural. E quando nós lemos as cartas de Paulo, Efésios, por exemplo, esse texto, a carta aos Gálatas, vai ficando claro para nós que o desejo de Deus é que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça na fé, e a gente cresça não só espiritualmente, mas que a gente amadureça como um todo. Na vida cristã, no caminho do Evangelho, o crescimento não é só espiritual, é um crescimento holístico, é um crescimento integral. É assim que Deus quer que aconteça conosco. É assim que Deus espera que aconteça conosco. Então, do mesmo jeito que uma criança vai crescendo, ela vai passando as fases da vida dela, o desejo de Deus é que essas coisas aconteçam conosco também, na nossa caminhada do Evangelho, que a gente vai crescendo aos poucos na nossa vida. E eu tenho falei uma vez numa live que a gente teve de encorajamento e oração, essa live que a gente tem de quarta-feira, eu me lembro que eu falei sobre os mitos do crescimento espiritual. Eu disse que o crescimento não é uma coisa instantânea, não é uma pílula que a gente toma e de repente você está maduro na fé, não acontece num passe de mágica, mas isso é uma coisa que precisa de tempo para acontecer conosco. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita basicamente
por uma preocupação de Paulo em relação ao crescimento dos Gálatas. Paulo pregou o evangelho na região da Galácia, as pessoas, homens, mulheres, se converteram ao Senhor, se converteram a Cristo e iniciaram o processo de crescimento, como é natural na fé. Quando uma pessoa nasce de novo, ela começa o processo de crescimento na sua fé. E assim aconteceu com os Gálatas. Eles estavam crescendo. De repente, por algumas razões que nós vamos ver aqui, aqueles homens, aquelas mulheres, aquele rebanho, aquela igreja parou de crescer, ou sofreu um impedimento que tornou o caminhar deles mais difícil, menos atraente, menos atrativo, tornou o caminhar daquelas pessoas um caminhar mais lento, e alguns começaram até a andar para trás, em termos de crescimento espiritual. E a razão por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas foi gerada por essa preocupação com aquele rebanho, com aquela igreja, com aquela região. E na carta que ele escreveu, ele tenta em Deus resolver esse problema. A gente não sabe se ele conseguiu, mas ele escreveu essa carta porque ele queria ajudar as pessoas a superarem os impedimentos que começaram a aparecer na sua caminhada cristã. Deus trabalha para o nosso crescimento, diz lá em 1 Coríntios 3,7. Ali fica muito claro que um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Isso significa que Deus trabalha juntamente conosco para o nosso crescimento. O crescimento na vida espiritual é uma coisa sinergética, é uma obra de duas forças: a força que vem de Deus e a nossa decisão de crescer também. A força que vem do Espírito de Deus, mas essa atitude que eu e você temos todo dia, de discernimento, de sabedoria, de decisões que a gente toma a partir daquilo que a gente crê, a partir das nossas convicções, a partir do Evangelho que a gente vai aprendendo todo dia. Então, quando eu digo que o crescimento é uma coisa sinergética, eu estou dizendo exatamente isso. É o encontro do poder de Deus na nossa vida com essa nossa decisão, esse desejo de crescer também, porque sem ele o crescimento não vai acontecer. Mas quando essas forças se juntam, 1 Coríntios 3,7 diz: o crescimento vem de Deus. Quando essas forças se juntam, a força de Deus e a nossa decisão, então o Senhor trabalha para que o nosso crescimento aconteça e a gente vai ganhando maturidade na nossa caminhada. Agora, como eu já falei no início aqui para vocês, a gente corre o risco de sermos impedidos de crescer na nossa vida. Que risco é esse? No caso dos Gálatas, a gente aprende quando a gente lê a carta toda, e se você não leu ainda, é importante você ler para aprender. Aconteceu o seguinte: o evangelho foi pregado naquela região da Galácia. Homens e mulheres aprenderam de Jesus. Isso que vocês aprendem aqui todo domingo, que Jesus é Deus, ele se encarnou, ele morreu na cruz em nosso lugar, ele ressuscitou para nossa justificação, e ele nos leva pelo seu Espírito a nascer de novo para uma nova vida. Eles ouviram isso lá. Então, quando eles ouviram o Evangelho da Salvação, uma libertação tomou conta deles.
E eles começaram a experimentar a nova vida em Cristo. E eles começaram a ser transformados na vida deles. Eles começaram a experimentar uma liberdade, eles começaram a se sentir pessoas livres, pessoas libertas, que não carregavam mais nem o peso do pecado, nem o peso de hábitos escravizadores, nem o peso da lei, de ter que fazer coisas para serem abençoados. Eles começaram a experimentar uma liberdade que eles nunca tinham experimentado antes. E eles estavam felizes com Jesus. E eles estavam felizes caminhando com Deus. Até que um grupo, na própria igreja, de judeus que haviam conhecido o Evangelho, que se converteram a Cristo, mas não abandonaram as práticas do judaísmo, esse grupo, que eram judeus cristãos, eram cristãos, mas ainda presos à lei de Moisés, eram cristãos, mas ainda queriam cumprir todo aquele ritual da lei de Moisés, o ritual de pureza, de purificação, o ritual da guarda do sábado, o ritual da limpeza das mãos, das vestes, essas coisas todas. Esse pessoal começou a chamar os novos crentes lá de Gálatas, aquele grupo que havia conhecido a Cristo e havia sido liberto, e começou a dizer para eles: olha aqui, vocês nasceram de novo, vocês conheceram a Cristo, vocês se tornaram pessoas livres, mas talvez Paulo não tenha dito para vocês, talvez Paulo tenha se esquecido de dizer para vocês, vocês precisam cumprir determinadas regras que estão lá na lei de Moisés. Basicamente foi isso. Aí aqueles novos convertidos perguntaram: como assim? Paulo pregou o Evangelho para a gente e nós somos libertos. E aquele grupo dizia: não é bem assim. Vocês foram libertos, mas não foram totalmente. Vocês são libertos, mas há coisas que vocês têm que fazer. E eles perguntavam: que coisas são essas? E eles diziam: a lei de Moisés, vocês têm que guardar o sábado, vocês não podem comer determinados alimentos, vocês têm que cumprir o ritual da pureza, vocês têm que respeitar as luas, vocês têm que respeitar os dias de festas, vocês não podem comer determinada comida, e por aí vai. Então aquilo foi deixando aquelas pessoas confusas, tão confusas, que chegou uma hora que eles não sabiam mais o que eles faziam. E o caminhar deles na fé foi impedido. E quando Paulo soube disso, vamos falar a verdade aqui, gente. Quando Paulo soube disso, ele ficou furioso. Você não lê a palavra furioso na carta aos Gálatas, você não vai ler isso. Mas se você ler com cuidado a carta aos Gálatas, você vai perceber que Paulo ficou furioso com aquele povo, com aquele grupo, porque eles criaram uma distorção do Evangelho na mente dos novos convertidos. E algumas expressões que Paulo usa em Gálatas, nessas expressões vocês vão perceber que se Paulo tivesse lá, presente ali, naquela igreja, aqueles judeus cristãos teriam tido problema com ele, com certeza. Porque ele ficou muito indignado com tudo aquilo. E foi por isso que ele perguntou para os Gálatas, nesse texto que eu li para vocês: quem os impediu? Quem os impediu de crescer? A palavra impedir aqui significa levantar obstáculos. Pensa que você está correndo numa pista
e de repente alguém levanta um obstáculo e você não consegue mais correr. Ou você bate de frente nesse obstáculo e cai, se machuca. Ou então um obstáculo muito grande e você demora para passá-lo. E aquilo atrapalha você, aquilo te desanima. Era isso que estava acontecendo aqui. Quando Paulo diz, quem vos impediu? Paulo está perguntando, quem levantou obstáculos na vida de vocês? Quem foi que criou barreiras para impedir vocês de crescerem na fé? Ou noutra tradução, para você entender melhor o sentido original dessa pergunta de Paulo, a gente poderia ler assim, quem cortou esse desejo do coração de vocês? É assim que podia ser traduzida essa pergunta de Paulo. Quem foi que cortou esse desejo do coração de vocês? Esse desejo de crescer no Evangelho, esse desejo de amar a Deus, esse desejo de conhecer mais a Cristo, como nós cantamos aqui, esse desejo de se render só a Deus, esse desejo de ganhar maturidade no Evangelho, esse desejo de vencer o pecado, esse desejo de viver uma vida livre. Quem foi que cortou esse desejo do coração de vocês? Quem foi que vos impediu? Paulo perguntou. No caso aqui, o que impediu os Gálatas foi uma questão doutrinária. Mas não é só isso que pode impedir o crescimento de uma pessoa. Existem muitos impedidores do crescimento na nossa vida. Talvez você não tenha a questão doutrinária como um impedidor de crescimento para você. Mas pode ser que haja outros impedidores que são obstáculos à sua caminhada na fé. Pode ser um laço que te segura. Pode ser um desânimo plantado no seu coração. Pode ser um desvio do caminho certo. Pode ser uma paralisia estonteante, se paralisou, sem mais sem menos. Pode ser uma indiferença inexplicável, uma negligência, uma experiência ruim que você teve, uma decepção que você teve em algum momento da sua vida cristã, em alguma igreja, com algum líder, alguma coisa assim. Pode ser uma atitude de rebeldia que surgiu no seu coração. Ou pode ser, como Paulo mesmo colocou, um fermento ruim. Para o judeu, de modo geral, fermento era uma coisa ruim. O judeu não gostava de fermento. E Paulo diz aqui, o fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma coisa ruim pode se multiplicar e acabar atrapalhando a vida, não só de uma pessoa, mas de muitas pessoas também. Por isso que Paulo termina esse trecho dizendo, o fermento leveda toda a massa. Ou seja, Paulo foi lá, pregou o evangelho, plantou uma igreja, aquelas pessoas começaram a se render a Deus, e de repente, 1, 2, 3, 4, um grupo de pessoas plantou o fermento ali, ruim, e aquilo começou a embaraçar a vida de todo mundo. Então, Paulo está dizendo, há impedidores do nosso crescimento. Algumas coisas interessantes desses impedidores. Primeira, é que esses impedidores do crescimento são sutis. É isso que a gente precisa entender. Eles vão corroendo aos poucos. Esses impedimentos acontecem aos poucos. Dificilmente alguém se torna impedido da noite para o dia. Mas esses impedimentos vão acontecendo dia a dia, sem as pessoas perceberem.
eles são sutis, e eles vão nos atrapalhando aos poucos. Esses impedimentos são perversos, porque eles não estão preocupados conosco, com o nosso bem-estar, com o nosso crescimento, com a nossa felicidade. E esses impedimentos são destrutivos. A tendência deles é destruírem a nossa caminhada na fé, o nosso envolvimento com o Senhor, a nossa vida de consagração, a nossa vida de entrega, a nossa vida de perseverança, o nosso espírito de servir, o nosso espírito de doar, o nosso espírito de desejar fazer a vontade de Deus. Esses impedidores têm como alvo destruir a nossa caminhada na fé. E foi por isso que Paulo ficou tão indignado com esses impedidores. Porque Paulo sabia onde é que aquilo iria acabar, onde que aquilo iria terminar. E foi por isso que ele escreveu a carta aos Gálatas, para tentar conter aquele derrame de fermento que estava atrapalhando a obra de Deus. À medida que eu estou falando aqui, eu espero que você faça a seguinte leitura aí no seu coração e no seu interior. Pastor Henrique está compartilhando a respeito dos impedidores do crescimento. Ele leu o texto de Gálatas e explicou que no caso dos Gálatas, há 2000 anos atrás, uma igreja inteira começou a ser impedida. Eles estavam correndo bem, mas alguém começou a cortar esse desejo do coração deles. Ok, nós estamos vivendo no século 21. Quais são os impedidores do meu crescimento? Quais são as coisas que de repente cortam esse desejo que eu tenho de conhecer mais a Cristo? Quais são as coisas, situações, pessoas, sonhos, desejos, pecados, hábitos, seja o que for, que corta essa minha vontade de querer falar de Jesus para as pessoas, essa vontade de querer orar, essa vontade de querer ler a palavra, essa vontade de querer crescer, essa vontade de querer ter mais intimidade com Jesus? Quais são essas coisas que cortam esse meu desejo? Quais são esses impedidores na minha vida? A Bíblia fala de alguns, e eu quero citar aqui rapidamente apenas para você refrescar a sua memória, e quem sabe você ouvindo essas coisas, você pode chegar à conclusão de que algumas dessas coisas são os impedidores, se é que você tem tido algum impedidor ou algum impedimento na sua vida. A Bíblia diz que o diabo é um impedidor da nossa caminhada. Mateus capítulo 4 deixa isso bem claro, lá na tentação no deserto, quando o diabo tentou impedir o caminho de Jesus. Ele fez de tudo para impedir o caminho de Jesus ali, naquele lugar. Ele tentou tirar Jesus do caminho, ele tentou desanimar Jesus, ele tentou fazer Jesus duvidar da sua identidade, ele tentou fazer Jesus duvidar da paternidade do Pai sobre ele. Ele fez de tudo que ele podia, até que ele desistiu, naquele momento. Mas o diabo é um impedidor, e Pedro, o apóstolo Pedro, nos avisa, ele diz: olha, tome cuidado, você não tem que ficar pensando no diabo o dia inteiro, e nem falando dele o dia inteiro, e você nem deve dar muita bola para ele, a verdade é essa. Mas tome cuidado, porque o diabo, vosso adversário, ele anda como leão ao vosso derredor,
ou rugindo como um leão, esperando a hora do coelho sair da toca, do coelho sair da pedra que o protege, da rocha que é Jesus. A hora que esse coelho sai da rocha, ele está ali perto. Então Pedro diz, não é para você ficar neurótico com o diabo, mas tome cuidado, lembre-se disso, ele está sempre à espreita, e a hora que ele puder, ele vai botar impedidor na sua vida, você não tenha dúvida disso. Um outro impedidor são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Existem relacionamentos que são muito bons, que nos ajudam, nos fazem crescer, nos abençoam, nos enriquecem. Mas há relacionamentos que nos fazem mal, que nos impedem de crescer, que nos puxam para trás, que atrapalham a nossa vida, que desanima a gente, que nos faz ficar deprimidos. São impedidores, a gente tem que pensar nessas coisas também. Alguém esses dias me perguntou, eu estava numa live, lá com a igreja presbiteriana em Natal, lá no Rio Grande do Norte, e uma pessoa me perguntou assim, pastor, o que a gente faz com pessoas tóxicas? O que o senhor acha que a gente tem que fazer com elas? Eu disse, bem, Jesus conviveu com pessoas tóxicas, né? O tempo todo. A gente convive com pessoas tóxicas. Nós somos, às vezes, pessoas tóxicas. Então, se for para eliminar as pessoas tóxicas, não sobra ninguém, na verdade, de um certo modo. Agora, a gente precisa caminhar até onde a gente consegue. Até onde a gente consegue abençoar essas pessoas, até onde a gente consegue ajudá-las, mas sempre com muito discernimento, para a gente não se encher com as toxinas dessas pessoas. A gente tem que ter o discernimento dos limites, até onde a gente vai. A gente não deve nem deletar as pessoas tóxicas, mas também não deve dormir abraçado com elas. A gente precisa ter o discernimento, até aqui eu vou, até aqui eu consigo, meu limite é esse. Porque há relacionamentos, há pessoas que são como obstáculos para a nossa vida, a gente tem que entender isso também. Há outros impedidores, as circunstâncias, por exemplo, problemas familiares, problemas financeiros, problemas profissionais, doenças, calamidade, decepção, frustração, problemas existenciais. Todas essas coisas, se elas não forem colocadas diante de Deus, tratadas diante de Deus, elas vão se tornar um entrave para o nosso crescimento. Quer um exemplo? Ligue para 6 pessoas essa semana. Pergunte como é que essas pessoas estão na fé, no seu relacionamento com Deus, na sua caminhada no Evangelho. E pergunte para elas o que é que as tem impedido de crescer. Você vai ouvir essas coisas que eu estou dizendo aqui. É doença, é problema financeiro, é o meu trabalho, é a minha família, é a minha tristeza, é a minha solidão, é a minha depressão. É a falta de dinheiro, é a sobra do dinheiro, é o meu carro, é o meu tempo, é a chuva, são as circunstâncias. Você pode ter certeza que as pessoas vão dizer isso. As circunstâncias, para muitos, são impedidores do crescimento. O mundo é um impedidor com as suas propostas, as suas ilusões. Por isso que em 1 João capítulo 2, o apóstolo João diz, não ame o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Porque se você quiser ser amigo de Deus, você vai ganhar a inimizade do mundo.
Agora, para você ser amigo do mundo, no sentido de você gostar das coisas que o mundo dá, você não vai conseguir ser amigo de Deus. Você tem que escolher, ou você tem que ser amigo, ou você escolhe uma coisa, ou escolhe outra. Você tem que saber de quem você quer ser amigo. E o último impedimento que a gente tem somos nós mesmos. Os nossos pecados, nossos hábitos ruins, nosso egoísmo, nós mesmos somos impedidores. Então, nessa noite, eu quero convidar você para que, através dessa palavra muito simples que eu trouxe para vocês, quando eu digo palavra simples, eu não estou dizendo que ela tem um valor pequeno. Simples porque é fácil de entender. Simples porque provavelmente você já me ouviu falar disso outras vezes. Mas o meu desejo é que você aproveite essa palavra para fazer assim uma varredura dentro de você e perceber quais são os impedidores do seu crescimento. Quando você vai num prédio federal em que você precisa entrar com o seu carro no prédio, quando é um departamento, um órgão federal, especialmente quando você vai em Washington, D.C., geralmente, talvez você não note isso, mas eles vão colocando impedidores na entrada. Os impedidores estão flat, eles estão, como é que fala? Retos. Mas quando eles não querem que o carro entre, os guardas levantam aqueles impedidores. E alguns impedidores são dessa altura assim, chapa, ferro, que se você tentar com o tractor carro, arrebenta todo. E é assim que faz, para impedir os carros de entrarem lá quando são carros suspeitos ou não convidados. Então, o meu desejo é que hoje você faça uma varredura no teu coração, para perceber se há impedidores. Porque Paulo disse para os Gálatas, vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo bem. Eu estava tão feliz que vocês estavam indo bem, correndo, alegres, felizes, na estrada do Evangelho. Quem foi que cortou esse desejo no coração de vocês, que tornou vocês lentos, que fez algum de vocês se sentarem, que fez algum de vocês cruzarem os braços, que fez alguns de vocês andarem para trás? Quem foi que fez isso? Paulo perguntou para eles. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte para vocês. Muitos cristãos que já foram poderosamente usados por Deus permitiram que alguns impedidores ganhassem o seu coração, invadisse o seu interior e se instalassem ali. E eles aceitaram isso pacificamente. Então a minha palavra para você hoje é: sejamos cuidadosos para não permitir que nada, nenhum hábito, pecado, circunstância, pessoas, o diabo, o mundo, nós, que nada gere impedimentos que se instalem dentro da gente. Nenhum fermento ruim que vai atrapalhar essa obra bonita que Deus começou dentro da gente.
1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E talvez os Gálatas esqueceram disso. Os impedidores fizeram com que eles se esquecessem disso. Que há coisas lindas e bonitas que Deus quer fazer na nossa vida. Que o crescimento vem de Deus. Mas, por causa dos impedidores, essas coisas vão sendo atrapalhadas. Jeremias 33:3 diz, o Senhor ali diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, mas os impedidores atrapalham da gente saber. O caminho do crescimento é um caminho de lutas e obstáculos, mas é também um caminho de vitórias e de conquistas. É uma alegria a gente conhecer a Cristo a cada dia, experimentar da sua presença, da sua paz, do seu poder, do seu consolo. Conhecer a Cristo é a experiência mais fascinante, mais preciosa que uma pessoa pode ter na sua vida. Só experimentam os milagres de Deus, só experimenta esses ricos propósitos de Deus, só experimenta esse tesouro guardado em Cristo, como Paulo diz, aqueles que têm a coragem de não terem o seu desejo de conhecer a Cristo cortado por qualquer outra coisa. Só conhece a Cristo, só experimenta mais do Senhor, e mais do cuidado dEle, e mais do poder dEle, e mais da graça dEle, e mais da vida dEle, e mais dos tesouros dEle. Aqueles que não se deixam distrair pelos impedidores no dia a dia. Por isso a minha palavra para você hoje é essa: continue a correr. Vocês corriam bem. Quem vos fascinou? Quem vos distraiu? Quem vos impediu? Entenda quem são os seus impedidores hoje e os rejeite em nome de Jesus. Tente entender quais são os impedidores do seu crescimento e os expulse da sua vida, e diga que você não quer mais que isso faça parte da sua vida, que você não quer ter mais impedidores, mas você quer ter um caminho livre para seguir. Sobre isso, o C.S. Lewis escreveu assim: como é que a gente vai desprezar essa alegria infinita que Deus nos oferece? Como é que nós vamos desprezar essa coisa bonita que é o Evangelho? Como uma criança ignorante, diz C.S. Lewis, que prefere fazer os seus bolinhos de areia numa favela, porque ele não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias numa praia. E há muitos cristãos assim, impedidos, que eles acham que a melhor coisa da vida
é fazer bolinho de areia numa favela, quando o que Deus tem preparado para eles são férias numa praia, onde há muito mais areia para eles brincarem. Não se acomode com a vida que você tem hoje. Há muito mais de Deus para você. E foi isso que Paulo tentou dizer para os Gálatas. Há muito mais de Deus para a sua vida. Continue a correr e você vai descobrir o que é que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Senhor Jesus, a nossa oração é que o Senhor nos dê o discernimento para percebermos os impedidores da nossa vida, sejam eles externos ou internos. Nos ajude a percebê-los, a discerni-los. Nos ajude a ficar indignados com eles e nos ajude a expulsá-los da nossa vida, de tal maneira que a gente continue a correr bem e experimentar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.